Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Transporte Moderno. E a gente, como sempre, trazendo pautas necessárias para o setor, para o melhor entendimento do cenário. Antes de revelar a pauta e os convidados, aquele recadinho de sempre. Pessoal, se inscrevam no nosso canal para vocês acompanharem aí esse histórico de episódios, todos estão muito legais. E também acione o sininho para não perder mais nenhum episódio, tá bom? Bom, a pauta de hoje é o momento que o Brasil enfrenta de financiamento para financiar veículos, né? Sobretudo caminhões, com essas altas taxas de juros. A gente vive um verdadeiro jogo no tabuleiro de xadrez para onde ir, né? Eu financio, eu aguardo para financiar, eu utilizo o consórcio, eu vou para a locação. O que fazer, né, nesse momento? Para ajudar o nosso espectador, eu trouxe aqui dois ilustres convidados da Rodobens, que é uma rede de concessionárias muito tradicional, uma das maiores do Brasil. Eu estou com o José Reste e com o nosso amigo Cirelli. Sejam muito bem-vindos e obrigada aí por me ajudar com essa missão. Se apresentem, por favor, mas antes vamos brindar. Aí sim. Molhar as palavras para começar o nosso papo. Quem quer começar a me ajudar com essa missão aí de... vamos entender o que a gente tem aí de modalidades disponíveis para comprar um caminhão. Legal. Né? E o que vocês indicam nesse momento, né, de taxa alta de juros para o transportador brasileiro? Antes de mais nada, bom dia, obrigado aí pela oportunidade, né? Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí, é sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Um parceirão Cirelli aqui. Acho que você falou muito bem, a Rodobens, ela é a maior rede de concessionários da marca Mercedes-Benz. A gente tem 25 casas espalhadas pelo Sudeste, Norte, Nordeste e até lá na divisa da Amazônia. Então a gente tem um pouquinho de bagagem aí ao longo de 75 anos, né, construindo o Brasil junto com a montadora principal, nosso fornecedor hoje, que é a Mercedes-Benz, né? E eu acho que o que você vem mostrando para nós aí é que a Rodobens, ela tem uma cesta de soluções, né? E aí o melhor momento, acho que quem decide é o cliente, né, Cirelli? Acho que talvez aí a gente podia falar um pouquinho de como é que está o momento do consórcio primeiro, porque o consórcio impacta diretamente no meu dia a dia. E aí, então eu acho que é legal o Cirelli poder falar um pouquinho de consórcio com a gente, e aí eu vou complementando sobre por que a gente tem uma cesta de soluções para os nossos clientes, né? Legal. Cirelli, consórcio bateu, segundo a ABAC, bateu alguns recordes aí. Esse ano tem sido muito positivo, justamente atrelado a essa questão da taxa de juros aí que estão altas para financiar via CDC e Finame. Conta pra gente como é que tá o consórcio na Rodobens, se você concorda com o que eu tô falando. Tá bom. Obrigado, Aline, pela oportunidade. Um prazer estar com você aqui, as pessoas que estão assistindo a gente, né? De fato, a Rodobens é pioneira no segmento de consórcio de veículos pesados. Foi o primeiro consórcio de veículos pesados do Brasil. Nós estamos completando agora a área de consórcio 60 anos, eu estou como diretor geral dessa área. E neste momento, com a taxa de juros, eu costumo dizer que o consórcio fica melhor, porque ele é sempre bom, né? Eu estava mostrando agora há pouco ali para o Marcelo, se você olhar a taxa Selic dos últimos 20 anos, ela era lá atrás, em 2002, 23% ao ano. E ela vem caindo, subindo e tal, e chegou a bater a 2 pontos percentuais em 2020, agora estamos aí na casa de 15, né, a Selic. E quando você olha a curva de consorciados ativos, é uma curva crescente a todo instante, independente da taxa de juros. Óbvio, quando a taxa de juros sobe, fica melhor. Mas o segmento vem batendo recordes de crescimento nos últimos anos, né? Até esse momento, dados da ABAC, o segmento está crescendo, e especificamente o setor de veículos pesados, crescendo 14%. Né? Então, um dado muito importante. E nós entendemos que os clientes
devem ter, assim como ele tem uma cesta de investimentos, ele também precisa ter uma cesta de opções que ele pode fazer para o seu negócio, para ampliar a sua frota. E aí nessa cesta o consórcio tem uma fatia importante. Por que o consórcio vem crescendo? Questão cultural? Eu acho que tem de tudo um pouco. Você tem questões culturais, sem dúvida, mas também tem uma questão financeira. Porque quando você pega uma taxa de administração e você pega o prazo dela, ela dá algo em torno de 1, alguma coisa ao ano, né? Quando você olha uma taxa de juros, você tem 1, alguma coisa ao mês. Não tem uma taxa de juros, né? É. Então você tem, óbvio que você tem, mas o financiamento, você tem o bem de imediato e o consórcio você tem ele que se programar. E eu acho que aí é o negócio. Se você precisa do bem de imediato, ou você compra à vista ou você financia. Mas se você pode se planejar para renovação da sua frota, para ampliação da sua frota, olhar no horizonte, né, de alguns anos e fazer um planejamento, o consórcio é a melhor ferramenta que tem. Planejamento é a palavra-chave, é algo que tem sido amadurecido no transportador brasileiro. E tem um dado interessante da ABAC, que é o seguinte: originalmente o consórcio era acessado muito por grandes transportadores que se planejavam melhor, né? Mas isso mudou. O cenário agora está praticamente meio a meio. Tem muitos transportadores pequenos que estão se planejando melhor. Por isso que eu falei a questão cultural. Você sente isso? Nós sentimos isso sim, no planejamento. E tem um outro dado que é muito interessante. Hoje, quando você vai acessar um crédito, muitas vezes você tem dificuldade em acessar o crédito. Em determinados momentos da economia, e isso é cíclico, os bancos ficam mais ou menos restritivos. Com o consórcio, aquelas pessoas aquelas empresas que são menores, ela tem a possibilidade de formar o seu crédito, porque ela vai pagando a sua parcela mês a mês e vai criando um score, vai criando um rate. Então, quando ele é contemplado, daqui 1 ano, daqui 2 anos, independente da situação dele, eu tenho um histórico que ele foi formando ao longo do tempo conosco. E aí sim ele pode acessar um crédito que talvez ele não conseguiria acessar numa instituição financeira. Por exemplo, o BNDES. Porque o BNDES é mais exigente, né? Até que o CDC, né? As certidões que pede. É isso, ele cria um histórico financeiro. É bom para o autônomo. É bom para o autônomo, é bom para pequenas empresas, mas é bom também para aquele grande transportador. Então, você, toda vez que você, na sua vida da empresa ou na sua vida pessoal, você se planeja, você se programa, é sempre melhor, né? Você ter uma visão do que vai acontecer, do que você está se programando, do que você de imediato precisar fazer. E muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa para já, né? Então Sim. A gente tem essas opções. Acaba sendo uma educação financeira até, sem né? sombra de dúvida. Mas além disso, nós procuramos sempre dentro do consórcio buscar alternativas para aqueles que precisam de algo mais imediato, algo mais no curto, dentro do consórcio. Como é que funciona isso? Então você tem, por exemplo, uma situação que a gente faz de nós chamamos de compra estruturada. Eu preciso de comprar 15 bens. Eu tenho um prazo de 1 ano, eu tenho um prazo de 2 anos, um prazo mais curto. Nós conseguimos fazer um estudo, como nós temos muitos grupos em andamento, você consegue fazer um estudo e falar, nesse grupo aqui, se você me der um lance de tanto, você tem uma probabilidade alta de contemplar. E aí você faz uma previsibilidade, né? Olhando o histórico dos grupos. Tem uma questão de lance embutido que você pode usar do crédito. Então você tem muitas alternativas. Esse é um caminho. Nós temos um outro produto que nós lançamos e já tem alguns anos, e só nós temos, que é sucesso no mercado, que nós chamamos de plano pontual, que a partir do 6º mês ele pode acessar o crédito. E ele pagando sempre o consórcio. Então, como nós temos dentro da nossa organização também uma instituição financeira, o Banco Rodobens, nós temos essa dobradinha com o banco que eu posso liberar um crédito para ele sendo um cliente do consórcio. Então, a partir do 6º mês, ele me faz uma antecipação
que precisa somar 24 parcelas, ele tem acesso ao crédito. Ele continua sempre pagando somente o consórcio. Então a gente procura criar alternativas promocionais, enfim, muitas vezes em parceria com o fabricante, para que ele possa ter acesso a essas modalidades. Vocês entendem primeiro qual o perfil do cliente, o que ele necessita para colocá-lo no grupo certo, e aí vão oferecendo conforme a necessidade. Por exemplo, nessa atual situação em que uma empresa precisa renovar a frota, mas o crédito está caro. Então, aí você, dentro do consórcio, você pode dizer para ele, olha, você pode acessar o consórcio, num grupo X você tem uma probabilidade de ter o bem em tanto tempo. É isso. É isso? É isso. Então, quando você tem, e aí entra o time do hash aqui, nas revendas, né? O vendedor está lá na frente do cliente, ele analisa o perfil do cliente e ele pode falar ao cliente, ó, dentro daquilo que você está me pedindo, da sua necessidade, eu tenho o produto A, eu tenho o produto B. A gente pode fazer o consórcio para você se programar no longo prazo, no médio prazo. Eu tenho um outro grupo aqui que você vai precisar dar um lance, que você pode ser contemplado no prazo mais curto. Mas também, se você precisar para agora, hoje, para mês que vem, eu tenho aqui um produto de financiamento. Então, essa análise do cliente, quem faz é o consultor que está lá no time do hash. Ou seja, a sua cesta de produtos, né, diversificada, tem ajudado a Rodobens a passar por esse momento difícil? Tem, eu acho que Conta pra gente. Por isso que foi importante, né, deixar o Cirelli falar primeiro, para você entender o quanto geral. Que um consórcio é importante para nós. A gente tem um trabalho muito focado em fazer uma análise geral do cliente, não só de venda. Eu tenho que primeiro ter o produto certo para a operação certa. E depois como que ele vai adquirir, quando ele vai adquirir, qual o prazo. E a gente já analisa a renovação dele. O ciclo de vida hoje é muito importante. Dependendo da operação, 4 anos, dependendo da operação, 8, dependendo se for na civicultura, são 3. Então, se eu tenho uma cesta de soluções para ele, de veículo, de produto, de caminhões, de vans, de ônibus, que seja, mas eu tenho também uma solução financeira para ele se programar, com uma condição que ele consiga ter previsibilidade. E ele vai ter isso programado, ele com certeza mantém-se fiel e a fidelização vem daí. Então, ter o consórcio na nossa cesta de ofertas é mais uma solução. Não existe a melhor solução. Existe a solução otimizada de acordo para cada cliente. Acho que esse é o grande diferencial que o consórcio apresenta para nós. A Rodobens vem, né, se destacando. Ela, apesar de tudo que você falou das dificuldades de mercado, ter, né, essa cesta de opções para aquisição nos deixa mais criativo num momento desse. Porque, verdade seja dita, né, as verdades verdadeiras que a gente brinca, né, que são desculpas verdadeiras, perdão, que a gente brinca, né, a taxa de juros está alta, mas está para todo mundo. Assim, o crédito está restritivo, mas está para todo mundo. Se eu ficar nisso, eu vou ficar em casa chorando e não resolve. Então, ter a solução... Reagir, a criatividade é a alma do negócio. Por isso que a Rodobens está há 75 anos aí e foi a inovadora no consórcio. E já passou por diversas crises. E vai passar por mais que vier, pode ter certeza disso. Porque o Brasil tem essa configuração, né? É isso. Ano sim, ano não. Então, eu acho que o resumo para nós aqui é que o consórcio ele é uma grande solução, independente da taxa, independente do mercado. Ela vai atender a necessidade do cliente de acordo com o estudo que a gente sentar com ele antes e da necessidade dele. Uma empresa que renova a cada 3 anos uma frota, ou que renova a cada 1 ano e meio, tem grandes chances de fazer uma previsibilidade muito melhor com consórcio do que com financiamento. E vocês identificam isso na carteira, né? Isso. Você vai renovar daqui 4 anos, já começa num grupo que você tem essa previsibilidade. Acho que vocês devem mostrar a conta, né? Exatamente. Enfim, mas para fechar essa parte mais aprofundada ao longo da conversa, a gente vai falar de consórcio de novo. Me fala como é que foi aí o desempenho do primeiro semestre em consórcio. O segmento de consórcio no setor de veículos pesados está crescendo 14%.
o setor como um todo, e nós também estamos nessa mesma... Vocês estão na faixa do que na a BAC mesma divulgou. Isso, estamos na mesma faixa, né? O que a gente observa é que o segundo semestre é melhor do que o primeiro semestre. Isso é histórico, né? Isso é histórico. E a gente já percebeu isso, por exemplo, no último mês. Né? No último mês a gente teve um crescimento exponencial. Então, quando a gente fala de crise, é óbvio que tem setores sofrendo, mas tem setores crescendo. Né? E essas pessoas continuam acreditando no país, continuam acreditando no produto e continuam investindo. Então, eu acho que o Hash colocou muito bem. Se você entra numa linha de só reclamar, você acaba se congelando e para no tempo. Mas quando a gente olha aí fora, né, a vida continua. Óbvio, muitas vezes mais desafiadora. E eu acho que o consórcio tem observado isso em todos os segmentos, ampliando um pouco mais a nossa conversa, em todos os segmentos do consórcio tem havido crescimento. No setor imobiliário, em automóveis. Né? É a questão cultural que você falou. E essa questão que o público tem conseguido ter um pouco mais de educação financeira. A gente percebe. Porque o consórcio é atrelado à educação E o financeira. que nós observamos agora, e é interessante um dado que nós estamos observando, que você pega um setor de transporte, que é muito tradicional, né? Uma nova geração chegando, e nós observamos uma nova geração de clientes do consórcio. Nós estamos observando agora jovens acessando o segmento. Né? Que interessante. Porque você tem um perfil histórico de 35, 40 a mais, né? Quando a gente fala para a pessoa física. Mas hoje a gente começa a observar um novo público chegando, assim como também existe um novo público de consultores no segmento de consórcio. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, né? Essa ferramenta desse videocast, tem muita gente explorando isso de maneira muito positiva, levando a sua mensagem, levando o seu produto para frente. Então, eu acho que cabe a todos nós, de qualquer segmento, buscar sempre a inovação, buscar sempre o desafio. As ferramentas tecnológicas estão aí para nos apoiar. Até para passar por momentos como esse. E é interessante que o consórcio é um produto brasileiro, né? A gente costuma dizer que é uma jabuticaba, só tem aqui. Só tem aqui. Tem alguns outros países, né, na América Latina, mas o grande propulsor, a grande massa de clientes de consórcio é no Brasil. E à medida que ele vai evoluindo, ele pode se tornar uma referência para o mundo, né? Não tenha dúvida. Pode ser um produto exportado. Nós já tivemos conversas com outros países. Já tivemos conversas com outros países, porque é um produto interessante. Você tem Que países você pode falar? Posso falar, por exemplo, a Índia, nós já tivemos conversas com a Índia. Recente, né? Produto para caminhão. Próprios Estados Unidos. Nós temos clientes dentro da nossa empresa no mundo inteiro. Pessoas que estão lá fora, mas querem continuar investindo no Brasil. E o consórcio pode ser essa ferramenta. Aí você tem essa questão de cotação dólar, euro, né? Ien, né? Nós temos clientes no Japão, e não são poucos. Interessante isso. Né? Hoje o consórcio ele representa quanto nas modalidades? Ainda é pequeno, mas tem potencial, então, para... Quando você fala, como assim? Nas modalidades de pagamento, de financiamento. Quando a BAC costuma dizer assim, você pega, por exemplo, o segmento de automóveis, que o volume de contemplações, significa algo em torno de 30% do que você comercializa de veículos novos. Né? Quando nós vamos para veículos pesados, né, você tem algo em torno de 10%, 15%. Então você tem uma mescla importante nesse segmento. Muito interessante. Hash, o que está puxando as vendas? Você tinha me falado anteriormente sobre o case da construção civil. Isso. Eu achei bem interessante. Conta aí para o nosso público. Bem legal, né? Acho que no último trimestre a gente começou a sentir uma procura maior no segmento da construção civil. E a Rodobem se destacou nesse segmento, acho que ajudou a gente a puxar e a passar pelo primeiro semestre com um aumento em relação a 2024.
ou seja, né, De quanto? Você pode 9% aproximadamente é que a gente cresceu em relação a 2024. Essa é uma participação significativa no mercado que a gente olha um pouco restritivo, e a gente crescer, isso significa que a gente está no caminho certo. E a construção civil vem se mostrando fortalecida. Ela vem voltando, nós estamos com bastante cotações, realizamos há pouco, daqui a uns dias vocês vão poder saber, a gente ainda não pode revelar, mas em breve, conforme eu te prometi, você vai ser a primeira a ficar sabendo. Muito obrigada, né? Isso é muito importante. E para nós foi muito bom, acho que é uma das maiores vendas dos últimos 10 anos da nossa região no interior. Então é bem significativo e mostra que a construção civil vai retomar no segundo semestre. Então a gente acredita que esse é um dos grandes puxadores. Civicultura vem vindo bem também, a área de eucalipto também está vindo bem. E o varejo, o last mile está aumentando, né? As vendas de veículos leves para pequenas empresas vem crescendo. E a gente teve sucesso porque a gente ofereceu soluções compartilhadas, que é o que a gente fala aqui nessa mesa, né? A gente apresenta o consórcio, a gente apresenta o nosso banco como opção, a gente apresenta o banco da montadora como opção, e a Rodobens ainda tem a opção do leasing operacional em algumas operações. Então a gente leva uma solução completa para o cliente, além de contrato de manutenção, além de manutenção otimizada para ir dentro da oficina dele, a gente tem também a solução financeira. E hoje a gente sabe que a solução financeira faz muita diferença na hora de optar pela compra. Estoque, a gente sempre está bem preparado. A Rodobens, ela é uma empresa que acredita no Brasil, então ela está sempre com o estoque atualizado, com novas versões, com lançamento no nosso pátio. Então a gente tendo um produto certo, tendo um consultor que olha olho no olho do cliente, que leva a solução para ele, isso é sucesso, e aí é por isso que a gente cresceu esses 9% em relação a 2024. E você diz como um todo ou só na construção? Desculpa. Não, como um todo. Como um todo. Como um todo. A construção puxou a gente para o segmento que mais representa para nós, que é o pesados, né? A gente sofreu bastante com pesados, mas a construção acaba nos dando um suporte nessa linha. É isso que eu ia te perguntar. Você está falando de construção, e-commerce que puxam semi-pesados e caminhões leves. E aí, se você for ver lá no ranking da Fenabrave, você vê os primeiros colocados, caminhões leves e semi-pesados. Exatamente. Isso aí. Só que o setor de pesados representa 45%, né? O volume de caminhões no Brasil, a maior, né? A metade é de caminhões pesados. E mesmo assim vocês não sentiram queda nos negócios? Não, porque, Aline, o que acontece, né? Em 2022, até 2022, houve muita antecipação de compra dos grandes transportadores que utilizam muito caminhão extra pesado. Quando a gente fala no segmento, por exemplo, de combustíveis ou cargas perigosas, eles se adequaram muito rápido para poder atender a necessidade de Euro 6 e acabaram antecipando compra. Então, eles estão ainda com veículos novos. E a demanda por utilização de diesel, etanol, gasolina não aumentou muito. Ela se mantém estável. Se a gente acompanhar, a gente vê que ela está estável. Então, esse segmento ele não cresceu, mas também não diminuiu. Tá. Não é que parou? Não parou. Só que são só renovações, mas é bem menor. Quando a gente olha para o setor de grãos, não preciso falar aqui como é que está o nosso mercado, que também tem caminhão novo, né? Então, o que acontece? Esses mercados estão sobre... pressão. Não sob pressão. Eu dizer que eles estão em atenção. Ah, tá. Né? Mas a gente não deixa de estar próximo deles, né? Nós estivemos muito próximos, estamos muito próximos, estamos acompanhando. Porque a gente sabe que uma hora vai destravar. A gente conhece o Brasil. Eu queria entender melhor, além da questão do crédito caro, o que está barrando as compras para esse setor de agro? Aline, acho que a incerteza... A incerteza? Mas é uma geopolítica mundial. A gente não pode colocar que é uma geopolítica nacional só, né? Você tem muitas guerras acontecendo. E isso gera uma certa insegurança, principalmente quem vende commodities, né? Porque é uma venda que você plantou, mas já está vendido. E aí essa incerteza te deixa na dúvida. Eu invisto em caminhão ou eu invisto em terra? Então essa é a tensão maior que eu vejo nesse segmento. Mas eles não param.
né? Se a gente olhar o número, vai ser magnífico de novo. Vai perder um pouco em relação ao ano passado, mas ainda é gigante. Nós ainda somos o celeiro do mundo. Então isso é um momento de atenção e a gente não pode parar. A gente não pode desacreditar desse segmento. E você consegue analisar o impacto da taxação dos Estados Unidos para esse Ainda, público, Aline, né? é muito mais medo do que realidade. Do que realidade. Interessante. Porque o consumo, ele está ligado com necessidade, né? Na pirâmide de Maslow, a alimentação está lá embaixo. Nossa, a pirâmide de Maslow... Então, assim, não tem como fugir disso. O mundo precisa, né? E o Brasil é um celeiro. Então, haverá um soluço? Sim, mas ele vai se adequar, assim como todo mercado se adequa. Agora, quem tiver consciência, quem tiver preparação, quem souber se programar, vai vencer. Aquele que for curioso vai ficar pelo caminho. E foi sempre assim e será sempre assim. Muito interessante, uma aula, né? Mas me diz uma coisa, vocês estavam falando que o segundo semestre é sempre melhor. Vocês trabalham com projeção? Qual que é a previsibilidade aí de crescimento para o ano? Primeiro? Podemos falar. Pode falar? Nossa expectativa para esse ano é crescer acima de 20% em relação ao ano passado. Nós chegamos a 14%. Como eu disse, o primeiro semestre é sempre um pouco mais trabalhado, mais duro, mas a gente já percebe evoluções importantes. E eu tenho comigo que nós vamos superar e muito essa projeção que nós fizemos, pelo que a gente está vendo aí, pelo resultado do mês de agosto, pelo que nós estamos vendo aqui os primeiros 10 dias do mês de setembro, o segmento vem muito forte. E aí eu queria aproveitar uma fala do Hash aqui e fazer um gancho, que ele falou que tem muitas áreas, muitos setores que estão ainda com veículos novos, né? Porque renovaram recentemente. Combustíveis, né? Principalmente combustíveis. E aí eu queria aproveitar e falar para você que está nos assistindo aqui, que esse é o momento de você fazer o consórcio. Agora que você está com o veículo novo, é a hora de você começar a programar a renovação desse veículo e não deixar para a última hora. Por isso, fazendo agora, você vai pagar menos do que você pagaria no financiamento. Então fica aí essa dica, esse recadinho para você que está nos vendo. Planejamento é a alma do negócio. Eu queria aproveitar, então, também mandar um recado. Pode Não mandar. esqueçam, programem o seu consórcio na nossa rede de concessionárias Rodobens. Somos a maior rede, estamos espalhados do Sudeste até lá na Amazônia. Procure a gente lá, nossos consultores especializados vão poder te apresentar a melhor solução para você já renovar a sua frota. Muito obrigado pelo gancho. Com essa simpatia toda, tu pode comprar um caminhão. Legal. E a Rodobens como um todo, qual que é a previsão de crescimento? Nós já crescemos 9% em relação a 2024. Nós olhamos para o segundo semestre também, temos grandes oportunidades no setor de bebidas, no setor de construção civil. Algumas locadoras também estão se programando, porque elas esperaram um pouco e está na hora agora de fazer. Então a gente entende que o segundo semestre irá se manter para nós na Rodobens, né? Apesar de todo o mercado restritivo, apesar de toda a dificuldade, a gente acredita que a gente deve crescer ainda mais 1%, chegar a 10,5%, o que vai dar uma representatividade na nossa área em torno de 25% de share da nossa área operacional, o que para nós é um crescimento bem legal em relação a 2024. Muito interessante. A gente não abordou locação, né? Acabou não falando sobre... Podemos falar um pouco sobre locação? Temos. Você estava dizendo que é um cliente importante, as locadoras são um cliente importante. Como é que está o ritmo? Como foi o ritmo agora no primeiro semestre? Como é que você analisa o apetite deles? A locadora não para. Ela tem necessidade de estar sempre renovando, sempre comprando, e é uma estratégia muito inteligente deles, fazer uma boa compra e renovar com um ciclo menor para poder ter uma melhor receita na venda do seu ativo, né? Então ela também sentiu, porque se tem maior oferta no mercado, principalmente no segmento de pesados, você tem uma menor procura, né, por locação, porque tem uma oferta grande de zero com desconto. Então eles também sentiram, mas eles estão também trabalhando muito forte no segmento de leves, semi-pesados,
o que para nós também nos deu a possibilidade de fazer bons negócios. Eu não quero revelar o nome deles para a concorrência não ir lá bater na porta deles, mas a gente tem mas depois você me os 2 maiores grupos de locadoras, os 3 maiores adquiriram veículos com a gente esse ano. Né? Então é um bom volume. É um bom volume. Menor do que o ano passado, mas muito significativo ainda. Tá, outro tema que eu acabei não abordando, só para a gente ir para as partes finais aqui, que a gente estava falando da modalidade à vista, que embora seja um volume bem pequeno, mas eu tenho notado que teve uma curva de crescimento, né? Obviamente está atrelada essa questão do crédito caro. Quem são essas empresas que compram à vista? Porque um caminhão pesado, caminhão mais implemento, está aí na faixa de 1 milhão, né? 1 milhão, 1 milhão e 200, dependendo do não é barato, não. Não é barato. Não, é barato, sim. Pelo que ele produz, é barato. A gente não pode ver pela nossa régua, né? O homem não é rico pelo que ganha, mas pelo que gasta. Né? Então, se o cara compra bem, trabalha bem, ele vai ter lucro, com certeza, usando Mercedes-Benz e Rodobens. Brincadeira, mas no fundo tem sentido, né? Você produz bem. A modalidade à vista é interessante. Tem 2 segmentos muito distintos que têm condição de fazer captação externa, né? Que é os grandes players de logística que têm matriz fora do Brasil conseguem aí fazer uma captação de recursos melhor. Então, na verdade, ele está financiando. Ele entra como à vista na nossa modalidade, mas ele está financiando é um financiamento externo. Logística, principalmente, que vem da China. Interessante, né? isso. Essas pessoas, esses clientes têm captação também de dinheiro fora. Então, eles captam fora, mas para nós entra como à vista. E outra, assim, não é uma miopia, mas é uma diferenciação que às vezes aparece para nós como venda de zero à vista. Mas o cliente, o transportador, ele está vendendo os seus usados. E aí ele vende 2 usados para comprar um zero. Acontece muito? Está acontecendo agora. Não é uma prática. Normalmente eles utilizavam o dinheiro de usado como entrada só para financiamento, mas agora com uma renovação, principalmente em pesados. Pode olhar que é pesados que está tendo mais compra à vista. Eles preferem não entrar no financiamento, vendem 2 e compram zero. E aí, para nós, a venda de zero aumentou com o pagamento à vista. Mas quando você vai para seminovos, continua no mesmo patamar. Interessante. Qual que é o perfil desse cliente aí que vende 2 para comprar 1? É o grande transportador. É o grande transportador que está, neste momento, revendo ampliação. Ele não está ampliando, ele está mantendo só a frota. Isso me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz com um grande transportador e ele falou sobre a importância da otimização da frota. Quando você otimiza a frota, originalmente você usa 2 caminhões para um determinado trajeto, mas você faz um estudo, aí você se dá conta de que um pode fazer, então você reduz custo, reduz até a emissão de CO2. Isso. Talvez esteja uma coisa atrelada à outra, né? Esse é um dos estudos que a gente vem trabalhando. Você falou muito legal, agora que você me deu um gancho muito bom. Nós temos um departamento de Key Account que fica aqui em São Paulo, em Guarulhos, onde a gente tem um time especializado que faz esse tipo de análise. Nós já chegamos com proposta de cliente que veio, quero comprar 50. Podemos ver sua operação? Podemos. Você não precisa de 50, você precisa de 38. Olha que interessante. Então, parece uma loucura, né? Você fala, mas você vai deixar de vender 12 caminhões a mais? Mas eu vou fidelizar ele. Eu vou mostrar para ele que comigo ele tem uma longevidade, que ele pode confiar no propósito nosso. Nós não estamos aqui só para colocar produto nele, a gente está aqui para apresentar uma solução. Interessante. Então, usar um semi-reboque diferenciado com 4 eixos, por exemplo, pode ser uma alternativa. Usar um semi-reboque que circule nos horários que normalmente não poderiam, isso é uma solução de alternativa que a gente oferece também aos nossos clientes. Se colocar no papel de consultor, você faz com que o teu negócio se fortaleça a longo prazo, né? Estratégico, né? É isso. Tem algo que vocês gostariam de complementar? A gente já estourou aqui o tempo. Que o bate-papo tá bom. Né? A gente podemos falar mais vezes em outras ocasiões, mas para fechar, algo que a gente não tem abordado aqui na nossa mesa de conversa. Eu acho que foi feito boas abordagens, bons temas, né? E a gente fica sempre à disposição para comparecer outras vezes e trazer novas informações.
Legal, eu só gostaria de dizer que a Rodobens, esse ano, ela traçou um plano muito audacioso que chama-se do legado à liderança, porque nós somos a maior rede de concessionários que trabalha com caminhões, nós falamos muito de caminhões aqui, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer que a gente está em ônibus e vans. E a gente vem estruturando agora um novo departamento de vendas de ônibus, que a gente entendeu que esse é um mercado que precisa de uma atenção especial, dedicada, com especialistas, né? É um bicho estranho quando você compara com um caminhão, mas é muito legal. Então a gente vem se especializando e o próximo passo agora é também ampliar a nossa especialização no setor de vans. Então a gente está muito focado em atender cada nicho, né, com consultoria de transporte. Essa é a nossa ideia. Legal, muito bem. Desejo bons negócios. Muito Um obrigado, segundo semestre obrigado, próspero. obrigado, Pessoal, obrigada por mais uma vez assistir ao nosso episódio aqui do Videocast Transporte Moderno. Gostou do episódio? Então compartilha com teu colega, com seus amigos aí do setor. E até a próxima. Aquele recadinho de sempre. Se inscreva no canal e acione o sininho para não perder o próximo episódio. E também siga a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, porque ali a gente compartilha as nossas matérias diárias, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Foi ótima a entrevista, viu? Vai me render matéria. Ô. Estamos à disposição. Muito bom. Muito obrigada. Então, contem com a gente. Acho que é isso, né, gente?